O Instituto Histórico e Geográfico do Alto Rio das Velhas tem como objetivo o estudo, a pesquisa e a divulgação das áreas do saber humano, como história, geografia, geologia, arqueologia, antropologia, sociologia, paleontologia, filatelia e estatística. O quadro de membros do Instituto inclui atualmente pessoas de Nova Lima, Belo Horizonte, Raposos, Rio Acima e Sabará, mas o Instituto é destinado a receber associados de toda a região do Alto Rio das Velhas, que vai da cidade de Ouro Preto até Santa Luzia. Nesta sexta-feira, dia 17 de julho, às 19h30 no Cinemia, em Nova Lima, o Instituto irá lançar o seu segundo livro, que contém trabalhos de alguns de seus membros que recuperam a história do Alto Rio das Velhas. Para contar um pouco sobre o livro, recebemos no Banqueta em Foco de hoje o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Alto Rio das Velhas, Carlos Alisson, e Dr. Ricardo Salgado, membro do Instituto. Carlos Alisson, Dr. Ricardo, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Carlos Alisson, conta um pouco para o pessoal de casa o que é o Instituto, como que ele funciona. Caros telespectadores da TV Banqueta, o nosso Instituto é uma associação civil destinada ao estudo, à pesquisa e principalmente à divulgação, né, de trabalhos em diversas áreas do saber humano, né? Entre elas a genealogia, ou seja, estudo da origem das famílias, a história, muito importante, a geografia, a numismática, que é na parte relativa aí a moedas, e a filatelia também é muito importante, porque ela encerra em seu bojo muita história. Ele foi fundado a partir do desejo, né, de cidadãos, né, intelectuais, naturalmente, com certo conhecimento humano, que resolveram então fundar esse instituto exatamente no dia 10 de abril de 2002. Então nós somos uma entidade relativamente jovem, mas temos produzido bastante, não é? E contamos atualmente com cerca aí de 21 membros efetivos, afora membros eméritos, né? Doutor Ricardo, na sua opinião, o que representa para a cidade de Nova Lima ter esse instituto situado aqui? Olha, Fred, a grande importância que eu vejo desse instituto é porque ele tem provocado que a gente escreva sobre a história da nossa região. Nova Lima é uma cidade riquíssima de história, uma cidade que tem 300 anos e muito daquilo que foi feito, que aconteceu, vai se perdendo lentamente. Então, para nós aqui da cidade, o Instituto ele está recuperando essa história. Os membros escrevem sobre assuntos variados relativos à história da nossa cidade. Essa seria uma outra pergunta de como que funcionam as reuniões. Vocês se encontram no centro de memória e como que é a dinâmica da reunião de vocês? Bem, a reunião é o seguinte, nós temos uma vez por mês a reunião, o nosso presidente faz a pauta da reunião, é uma reunião formal, sabe? Ele faz a pauta, tem os assuntos que são discutidos e assuntos, por exemplo, que um dos membros quer apresentar um assunto sobre, por exemplo, a paleontologia de Nova Lima. Ele vai, comunica ao nosso presidente, ele coloca na pauta e isso é apresentado. Amanhã vai ser apresentado numa próxima reunião. Um patrono coloca na pauta e apresenta. Essa documentação que vai sendo apresentada, ela é condensada num livro que nos institutos a gente tem por costume chamar de revista. Reuniões extraordinárias, se eventualmente houver necessidade, o nosso presidente convoca. Certo. O livro, ele é dividido... O livro é uma revista, né, doutor? É. A revista, ela é dividida em 6 capítulos. Exatamente. Né, Carlos? Com 480 páginas. São 6 capítulos. Tem um capítulo que fala da história da medicina em Minas Gerais, o outro que é os centenários da história do Brasil, as histórias de Nova Lima,
Restaurando a Memória das Nobres Origens da Nação. O 5º capítulo é Influências e Decorrências Psicossociais. E, por último, a apresentação de patronos. Referente ao capítulo que fala sobre a história da medicina em Minas, Dr. Ricardo escreveu sobre a medicina do ciclo do ouro em Nova Lima. Conta um pouco para a gente, doutor. Na verdade, é um assunto que eu venho guardando o documento praticamente desde que eu cheguei em Nova Lima. Eu sempre tive muita curiosidade com as coisas que aconteciam, mas eu não conhecia a história de Nova Lima naquela época. O senhor chegou quando, doutor? 1973. Apesar da família da minha mãe ser daqui, eu pouco conhecia. Eu fui juntando esse material, trabalhei lá na Morro Velho até aposentar. Eu fui o último diretor do Hospital do Morro Velho. E agora, dentro do Instituto, os colegas, até colegas médicos de Belo Horizonte, falaram: Ricardo, você tem que escrever. Porque eu conheço essa história, mas eu falei, se eu não escrever, ela se perde. Então, eu tomei a decisão de fazer, eu peguei o ciclo do ouro, iniciando no século XVIII, 1700, e fiz uma passagem das pessoas, de todo o material que eu consegui levantar, dos médicos, dos boticários, dos físicos que passaram pela nossa região, porque no início não existia médico fixo, não existia a corte portuguesa, inclusive ela determinou que algumas pessoas elas poderiam exercer a medicina, uns podiam operar, tirar pequenos abscessos, essas coisas, outros não. Mas não era medicina, era, vamos dizer, pouca coisa melhor do que um curandeiro. Nós não tínhamos escola de medicina no Brasil, os médicos que vinham para cá, verdadeiramente, eles eram formados na Europa. Eles não se fixavam numa região porque há 300 anos atrás isso aqui era mato. Não tinha absolutamente nada. Então eu fiz esse caminhar dentro da mineração de ouro, que foi, vamos dizer, o que significou muito para a evolução da medicina na nossa região. O hospital, só para a gente entender, o Hospital do Morro Velho funcionava ali na Boa Vista. Aquele Hospital do Morro Velho que nós todos conhecemos é o terceiro hospital. É o terceiro hospital é o terceiro. Que já teve na Morro Velho. Quando ela veio para aqui, que ela entrou em operação em 1834, ela construiu, vamos chamar assim, hospital. Na verdade não era um hospital, era um ambulatório que fazia pequenas suturas, pequenos curativos, essas coisas todas, porque um detalhe, nem pessoal humano para trabalhar não tinha, vinha tudo da Inglaterra. Ele ficou pequeno, eles construíram o segundo, o prédio existe até hoje lá na Vista Alegre, ele está lá. Ele era um hospital muito interessante, ele era pequeno, porque ele era dividido. O setor à direita era das mulheres e o setor esquerdo era dos homens. E esse hospital era para atender a todas as pessoas, sem exceção. Azul, branco, vermelho, porque tem... era dos ingleses. Falei, não, eles atingiam os negros, africanos, os índios. Então não era só para funcionários da empresa, não? Basicamente, naquela época, 99% de todo mundo que morava na região trabalhava na empresa. Quer dizer, então praticamente era para todo mundo. Mas, se a pessoa não fosse funcionária da empresa, ela era atingida porque era o único setor. Nós estamos falando do século XIX. Esse hospital existiu até o princípio do século XX, quando foi construído esse que nós conhecemos. E esse, o segundo, o prédio está lá e é residência? O que é? Ele foi dividido, é residência hoje. Ele existe o prédio ainda, está lá na Vista Alegre. E tem alguma história interessante dentro do hospital, dentro dessa parte do livro? O que isso acha? Bem, eu sei uma coisa mais técnica. Existiam folclores do Hospital do Morro Velho, né, que a gente discutia, e era fato verdadeiro, a gente escutava correntes andando na varanda do hospital, uma varanda de 108 metros de comprimento. E eu fiquei muito curioso na época, o que era isso? Na verdade, não era nada mais nada menos que à noite, com o silêncio, os carrinhos na mina velha, a 1000 e tantos metros de profundidade, por reverberação, tocavam lá na varanda do hospital. O pessoal falava que era assombração. São folclores, né? Lenda que... Eu li, o Carlos me disse que foi o primeiro raio-x
Isso é uma coisa muito curiosa, porque existe, na verdade, o primeiro raio-x que houve na América do Sul foi de formiga. Um médico está, inclusive, no 2º capítulo, muito bom, do livro sobre a história da medicina. E na época que aí nós brigávamos, aquela briga delicada. Não, o primeiro raio-x foi aqui da Morro Velho, o de formiga não, foi de formiga. Na verdade, a diferença de 2 anos para aqui e para lá. Quer dizer, são os 2 raio-x primordiais na América do Sul, tanto o de formiga, que está descrito aqui no nosso livro, quanto do Morro Velho. E no Morro Velho há uma curiosidade que está no Centro de Memória, as ampolas de raio-x daquela época, enfim, todo o material que ainda era usado está no Centro de Memória. Isso é uma preciosidade na história da medicina no Brasil. Curioso, a radiografia era feita aqui, mandava para Londres para ser interpretada e voltar. Quer dizer, então era um tempo mais ou menos. Para você ter um laudo de uma radiografia era 4, 5 meses. Porque os médicos ingleses que estavam aqui, eles não tinham conhecimento ainda. Tinha que mandar era pra uma coisa completamente nova, só para você ter ideia. O raio-x, raios-x, não os aparelhos, eles foram descobertos por Röntgen na Alemanha em 1895. Entre isso e criação dos aparelhos foram 4 ou 5 anos que já existia em formiga e aqui no Hospital do Morro Velho. Era um aparelho que não tinha proteção, eles não sabiam o risco que as pessoas tinham, tanto é que todos os operadores daqui, quanto os de formiga, morreram de leucemia, provocado pelo raio-x, que eles não sabiam naquela época. Hoje tem toda essa proteção. Hoje não, hoje é totalmente diferente. É totalmente diferente, é tudo blindado, então o raio só vai naquela onde deve ir. Antigamente iluminava a sala inteira e não tinha essas proteções que tem hoje, não. E isso é só... Quantas páginas do livro que o senhor fala da medicina, doutor Ricardo? São acho que 60 e poucos o meu trabalho. Existem muitas histórias ainda. No próximo bloco nós vamos conversar com o Carlos, que ele fala sobre as usinas hidrelétricas da Morro Velho. Um minuto só, no próximo bloco o Carlos vai falar sobre as usinas e teoricamente sobre Rio das Velhas. Um minuto só. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadouros do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? Eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. Eu também. Nossa, tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó, que nem banho tomou hoje, né? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes.
Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. Estamos de volta com o nosso Banquete em Foco, que hoje recebemos o Dr. Ricardo Salgado e Carlos Alisson, do Instituto Histórico e Geográfico do Alto Rio das Velhas. Nós estamos falando sobre a segunda revista lançada pelo Instituto. Carlos Alisson, você falou no livro a respeito da história das usinas hidrelétricas da Morro Velho, um tema... as usinas foram criadas século passado? Foi no final do século XIX. Final do século XIX, mas que hoje, devido ao problema energético do Brasil, é um tema bastante que se torna até atual. Certamente. Pode contar um pouco do relato do senhor? Bom, a minha formação acadêmica é engenharia elétrica. Eu sou engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Minas Gerais e no ano de 1971, mais precisamente no mês de julho, eu tive a oportunidade de exercer um estágio curricular, né, no setor da engenharia elétrica, aqui nas dependências industriais aqui da então Mineração Morro Velho. Pois bem, eu conheci em detalhes praticamente todas as usinas aqui de Nova Lima, né, e posteriormente, quando eu me formei, eu tive a felicidade de trabalhar lá na vila lá do Rio de Peixe, né? Eu fui engenheiro residente naquela localidade, então eu ampliei meu conhecimento sobre a matriz energética da Companhia Morro Velho. E como que foi esse trabalho do senhor? A importância dessas hidrelétricas, elas abasteciam de energia Nova Lima? Como que é? Bom, as usinas hidrelétricas da empresa, elas abasteciam até cerca do ano de 1962, elas abasteciam toda a cidade de Nova Lima, além, é claro, do complexo industrial. Então não é tão antigo assim, né? Quando ela abastecia uma cidade. O fato curioso é que esse atendimento era feito no padrão inglês, da frequência de 50 Hz. Popularmente conhecido como 50 ciclos, né? Foi a partir de 62, com a escassez da oferta de energia pela empresa, então entra em cena as centrais elétricas de Minas Gerais, né? Hoje a Companhia Energética, a CEMIG, que foi assumindo então toda essa carga. E um fato que merece nota é que a CEMIG, ela foi entrando paulatinamente na frequência que se adota universalmente, que é 60 Hz, e a empresa estava ainda restrita, né, em cerca de 50% do seu maquinário de equipamentos operando em 50 Hz. Portanto, a Morro Velho ela tinha que ter o cuidado de saber quais máquinas podiam operar através de rede de peixe, e as novas foram paulatinamente sendo ativadas no sistema da CEMIG, né? Um padrão mais moderno. O sistema Rede Peixe, para vocês que conhecem tantas histórias de Nova Lima, é um exemplo, é o cartão de visita da inteligência, do comprometimento dos ingleses? Sem dúvida. Todos esses acontecimentos, né? A implantação energética aqui na nossa região, ela começou em 1896, numa usina cujo prédio existe até hoje, pertinho de onde eu moro, ali na Rua Chalmers. Vejam bem, Belo Horizonte estava ainda em fase de construção, então foi um rasgo de pioneirismo fantástico, né? 2 anos após, dentro já da era Chalmers, já que o Chalmers, que era o grande superintendente, né, aqui da empresa,
aqui chegado em 1884, ele resolveu então expandir essa usina e construiu numa região lá do Resende. Não se sabe precisamente onde, mas possivelmente nas imediações ali da atual estação rodoviária. Construiu então em 1898 uma segunda usina. 2 anos depois ele construiu a usina que todos conhecem hoje como o Espaço Cultural Oppenheimer, lá hoje então. A máquina, antiga máquina. Na máquina, exatamente. Aquela usina de 1900, e foi um sucesso, porque as 2 primeiras foram construídas dentro do padrão ainda primitivo, né, de corrente contínua. Já a usina lá no trevo lá da máquina dos cristais, essa pode-se dizer que foi uma usina moderna, a primeira. Continuando essa expansão energética, o Chalmers, com toda a sua inteligência e visão, né, empreendedora, ele resolveu construir uma usina lá na região do Gaia, em Honório Bicalho, em 1902, 1903. Porém, a partir dessas implantações, os aproveitamentos hidráulicos, hidrelétricos, né, mostravam-se inviáveis, inexistentes. Então, inteligentemente, o Chalmers resolveu expandir todo esse complexo lá para a região de Rio de Peixe, situada ao sul de Nova Lima, a cerca de 30 quilômetros. Que lá funciona até hoje. Lá funcionam cerca de 4 usinas, né, que foram posteriormente modernizadas para o padrão nacional, que é o de 60 Hz. Foi interligado à ANEEL, né, então elas estão interligadas ao sistema elétrico nacional. Eles alimentam boa parte da planta aqui da empresa, e com a vantagem de que a energia excedente, que eles não consumirem, né, eles podem vender, né, para a ANEEL, ou seja, vendem para o governo brasileiro, né, em última instância, né? O senhor disse do George Chalmers, eu acho que a gente pode até, já convido os senhores, porque o George Chalmers merece um programa específico sobre ele, né? Ah, sem dúvida. George Chalmers era um profissional, um engenheiro muito competente, tinha uma extrema firmeza de caráter, uma pessoa honesta. Tanto é que sabe-se que quando ele propôs à diretoria inglesa, aos acionistas britânicos, né, a expansão para a região lá de Rio de Peixe, a princípio eles acharam que o custo era muito alto e que não valeria a pena. Mas os gráficos da empresa, gráficos esses que existem lá no centro de memória, comprovam que no início do século XX, na primeira década, o desenvolvimento, né, o aumento da eficiência nos métodos de produção foi enorme, né? E ele estava certo. E depois de alguma relutância, a diretoria autorizou. Existem alguns detalhes aí que se a diretoria não tivesse aprovado, eu acredito, né, que ele bancaria, porque era um ótimo negócio. Eu já conheço esse... E então, em 1904, numa antiga fazenda existente, né, a 30 quilômetros daqui, inicia-se então a construção desse complexo que nós conhecemos aí como Rio de Peixe. Eu resolvi discorrer no meu trabalho, né, sobre todo esse complexo, porque eu trabalhei lá em Rio de Peixe, residi lá durante quase 1 ano, então eu fiz parte ali do dia a dia operacional, né? Uma história da vida do senhor. É uma história da vida, né? Passei alguns apertos lá, mas me saí, eu acredito, muito bem. E com certeza. Conheci muita gente boa lá. Moravam lá cerca de 80 famílias na época. Muita gente aqui da cidade fala, é de Rio de Peixe, tem muita gente conhecida do bem. Doutor Ricardo, num outro ponto do livro, fala-se também sobre as nomenclaturas da história de Nova Lima. Uhum. Como que essa questão, como que foi até chegar em Nova Lima? Fred, naturalmente um pouquinho antes do início do século XVIII, isso é uma coisa que a gente conclui, porque não tem nada escrito. É claro que o pessoal que vinha de Sabará e vinha de Ouro Preto estava encontrando ouro aqui.
no Ribeirão do Cardoso, que naquela época não tinha esse nome, Ribeirão do Faria. Ribeirão do Cardoso está onde? O Ribeirão do Cardoso, ele atravessa, ele encontra com o Ribeirão dos Cristais e desemboca no Rio das Velhas, mais ou menos ali na altura do Galo. Então, ouro estava ali. E consta que existia ouro, que era só passar a pá, chaula, como diz o povo daqui de Nova Lima, né, que eu acabei incorporando no meu vocabulário, era só passar a chaula e pegar o ouro que estava ali. Mas isso era tudo feito muito escondido. Por quê? O Império já estava cobrando o ouro dos descobridores. No início do século XVIII, ele determinou que um bandeirante viesse, Rodrigo Fonseca Leme, que é o considerado, vamos dizer, o fundador da cidade de Nova Lima, para ele descer o Rio das Velhas e marcar os pontos onde estava saindo o ouro. A coroa portuguesa tinha que segurar o ouro. Foi aí que surgiu a região que desemboca ali no Rio das Velhas, era o Campo das Congonhas. Congonha é uma planta, ela tem uma peculiaridade que ela retira os metais pesados da terra. E o ouro é um metal pesado. Então os bandeirantes arrancavam, sacudia dentro d'água, você via fragmentos de ouro. Você imagina o volume de ouro que tinha nessa região. Então era Campo das Congonhas, mas não tinha nada, não tinha cidade, não tinha nada. É lá no Campo das Congonhas. E a coisa foi crescendo. Quando esse bandeirante determinou, aí ela passou a ser chamada Congonhas de Sabará. Por quê? Era município de Sabará. E isso ficou do século XVIII até 1891, quando foi modificado o nome para Vila Nova de Lima. Ela foi constituída vila, foi independente de Sabará, e isso até 1923, quando o nome saiu de Vila Nova de Lima para Nova Lima. Nova Lima. E por que Vila Nova de Lima? Essa família Lima é uma família antiga aqui em Nova Lima, né? E ela é uma família que trouxe ao longo da história deles aqui, eles fizeram muitos benefícios para aquela vila. Então lá, aonde que é? Lá na Vila Nova dos Lima, porque é muito engraçado. A cidade começou na beirada do Rio das Velhas. Ela subiu o Ribeirão dos Cristais, onde foi ali, você vê que aquilo ali era uma cascalheira que hoje a gente não vê mais, porque foi tudo canalizado. Foi construída uma pequena ermida, que é a Igreja do Bonfim, foi a primeira igreja construída na região. Hoje é uma capela, mas na época ela era uma ermida. E é ali que saiu o ouro. O povo morava era por ali. Essa família Lima toda morava por ali. E eles foram muito, muito benéficos para a criação da cidade. Então, por isso, é na Vila dos Lima. É na Vila dos Lima. Nós estamos falando de Augusto de Lima. Exatamente. É esse pessoal. Então, que é o fórum, né? Tem o Fórum Augusto de Lima, Bernardino de Lima, é tudo uma família só. É uma família só. Tudo é uma família só. Então, mas eles já eram uma família de muita atividade naquela época. Por isso já é Vila dos Lima. E acabou Vila Nova de Lima e Nova Lima, que é o nome que a gente tem até hoje. Nós vamos partir para o nosso último bloco, onde nós vamos falar um pouco do funcionamento do IGARVE, se existe apoio do poder público. Peço um minuto. Em instantes estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Estamos falando com os grandes intelectuais do Instituto Histórico e Geográfico do Alto Rio das Velhas. Um minuto só. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? Eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. E eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. Eu também. Você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó. Que nem banho tomou hoje, né? Que nojo! Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Minutos. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes.
Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadouros do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do Banquete em Foco, que hoje recebe o Dr. Ricardo Salgado e Carlos Alisson, do Instituto Histórico e Geográfico do Alto Rio das Velhas. Dr. Ricardo, o Instituto, ele recebe apoio do poder público? Sim, o nosso instituto, o apoio que ele, toda vez que nós precisamos de alguma coisa do poder público, eles sempre responderam. E é demais, a mais, nós ocupamos uma sala lá no Centro de Memória, que é uma instituição da prefeitura, gratuitamente. Eles não nos cobram nada, nós temos a sala, nós nos reunimos nessa sala, quer dizer, nós temos a nossa biblioteca. Então, isso para o Instituto novo, que não temos ainda condição de ter uma sede pública, para mim é uma grande ajuda. E, eventualmente, quando você precisa, por exemplo, um equipamento para projeção, eles nos fornecem, sabe? Às vezes, o que foi preciso até hoje, eles têm colaborado com a gente. Carlos, e o Instituto, quem de casa que tem alguma contribuição, como o doutor Ricardo disse, que se o doutor Ricardo não falasse, não contasse, não divulgasse o que ele sabe sobre a história da medicina em Nova Lima, iria para debaixo da terra, né, doutor Ricardo? Quando o senhor nos deixasse, que vai demorar mais uns 30 anos aí. Mas quem está em casa, como que ele pode se tornar membro do IGARV, ou até mesmo nem se a pessoa quer se tornar membro, mas ter uma história da sua família, ou que ele sabe alguma história da cidade, como que ele pode proceder? Bom, telespectador, o nosso instituto, é claro, é uma entidade aberta a quem desejar ingressar. Basta então nos procurar, deverá ser indicado certamente por algum padrinho, né, que irá dar algumas referências, deverá apresentar pelo menos um breve currículo, né, que vai ser submetido a uma comissão interna de avaliação, né? Aprovado, ele já assume, né, os plenos direitos lá na nossa casa, né? Conforme o doutor Ricardo disse, né, nós temos lá uma pequena biblioteca, mas muito boa, uma biblioteca temática, né? O nosso instituto, nós mantemos, né, a entidade funcionando graças a uma pequena contribuição mensal lá dos nossos colegas, né? E foi com essa contribuição que nós conseguimos, pela segunda vez, gerar, né, uma segunda revista. Isso que eu ia perguntar, o livro é bancado por vocês, exatamente, né? Exatamente. Faz o livro e divide entre os membros ou os autores? Entre os autores. Esse livro,
Fred, ele vai ser colocado após o lançamento e no dia do lançamento, lá no Cineminha. Nesta sexta-feira, às 19h30. Exatamente, lá no Cineminha. Então ele é um preço módico, né, para quem quiser adquiri-lo. Aí depois vai ser colocado aonde a venda? Ele vai ser colocado em postos aqui. Por exemplo, aquele centro de artesanato ali na Avenida Rio Branco, com a rua Celso Dias, né? Nós vamos colocar na banca de jornais lá da Praça do Mineiro. Okay. E nós vamos colocar alguns exemplares também no próprio Centro de Memória, na rua Tiradentes 78, onde acha-se a sede do nosso instituto. Doutor Ricardo, o senhor é um médico, como o senhor disse, desde 72, o senhor está aqui em Nova Lima? 73. 73, é médico da Prefeitura de Nova Lima e bastante dedicado, todo mundo conhece a sua dedicação. Participar do IGARV, contar a história da cidade, te satisfaz tão quanto a medicina? Isso é importante demais para o senhor? Olha, para mim é muito importante. Eu não sei se me satisfaz tanto quanto a medicina, porque a medicina foi aquilo que eu escolhi dedicar a minha vida, né? Mas me satisfaz muito. E depois, sabe, Fred, que eu acho que é importante para as pessoas que estão nos escutando, o que é a história de uma cidade? A gente não para pensar. A história da cidade é uma composição da história de cada um de nós. Correto. Da sua história, do Carlos, da minha. Então a pessoa não deve ter timidez, não. Porque aquela história da sua vida, às vezes ela foi muito importante para aquele bairro, para aquela região. E essas coisas têm que ser contadas, porque a história da cidade é feita disso. Quer dizer, hoje nós estamos contando história de pessoas que viveram há 50 anos atrás. Como já contamos história de pessoas que viveram há 200 anos atrás. Eu contei história de gente que viveu há 300, que são às vezes muito difíceis da gente. Por quê? Às vezes a pessoa não escreveu, não deixou, e ela contribuiu para o crescimento da cidade. Então eu acho que as pessoas que, se tiver interesse, vá ao Instituto. É gratificante, é bom. Tem as reuniões, a gente discute os temas e avalia. E é importante o telespectador saber que a gente precisa, o povo da cidade precisa de valorizar homens como os que estão aqui. O Carlos, por exemplo, é engenheiro elétrico, já aposentou, já está com os filhos, graças a Deus, criados, né, Carlos? O que ele já ganha? Já foi professor de eletrônica na Ultramig durante quase 7 anos. O que ele ganha em ser presidente do IGARV? Ganha a satisfação dele, mas ao mesmo tempo, além de satisfazer, pode ser até um hobby, é um grande ganho para a população da cidade. Isso te satisfaz demais também, né? Causa-nos uma grande satisfação saber que nós estamos deixando aqui viva a nossa memória e, por que não, um legado para a posteridade, não é? E é assim que deve ser feito. Povo que não tem memória, ele cai rápido no esquecimento, né? Uma cidade sem história. A cidade que tem história, essa é perene. Doutor Ricardo, vou te pegar um pouco de saia justa. Nós estamos encerrando o nosso programa. O senhor quer deixar alguma mensagem para o povo de Nova Lima, que nos assistiu até agora? Uma coisa que eu gostaria realmente que cada um que estiver ouvindo, se tiver um pouquinho da sua história, uma fotografia, um documento antigo, um documento que foi dado pelos ingleses familiares há mais de 100 anos atrás, que fica perdido numa gaveta, dê isto ao conhecimento, porque isso faz parte da história. Não é, o pessoal fala dos ingleses, eu falei, não, é da história de um povo que viveu por aqui e os descendentes estão aqui ainda. Se você tiver, não se constranja, leve, procure alguém do Instituto. Instituto das Portas Abertas. Para contar um pouquinho daquela história. E às vezes a gente acha que é pouco e não é. E você, Carlos, presidente do IGARV, qual mensagem o senhor quer deixar para nossa... Eu tenho a grata satisfação de, durante quase 2 anos, ter exercido a presidência, né, de uma instituição tão nobre, não é? Eu devo confessar que eu também aprendi. Aprendi com o Dr. Ricardo, aprendi com os demais colegas, né? E é isso, é um crescimento, né, individual e coletivo que deve prevalecer, não é?
todo dia eu levanto e penso comigo, bom, deixa eu ver qual leão eu vou matar hoje, né? Isso. E a vida de presidente é assim mesmo, né? Estamos trabalhando ativamente para essa sessão de lançamento dessa revista número 2 e dá um pouco de trabalho, mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso, é muito gratificante. Carlos, doutor Ricardo, gostaria de agradecê-los, não só pela presença aqui na nossa TV Banqueta, mas sim em nome do povo, em nome de todo o povo novalimense, agradecê-los pelo trabalho que vocês fazem, porque e se não existisse o IGARV? Eu amo minha cidade, como muita gente aí que está nos ouvindo, ama a nossa cidade. Mas uma cidade linda como essa vai perder as histórias? Então, se não tivesse o IGARV, claro que as histórias estariam aí, mas não estariam tão bem contadas, não estaria tão bem refletida no trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. Bom, nós é que agradecemos, né, doutor? Obrigado. Na próxima semana estamos de volta com o nosso Banqueta em Foco, com outro debate, outro assunto. Obrigado e até a próxima.